Do Instituto Reage, que há mais de um ano já participa aqui no Boa Tarde CBN, no Expresso CBN, já passou várias pessoas, inclusive com vocês por aqui, né, doutor? E hoje, para falar de um assunto que tem a ver com essa viagem dos meninos lá para Florianópolis, né? O J. Deschamps está dirigindo lá o carro, indo para Floripa, mas vai demorar um pouquinho porque o J é jovem. Mas o nosso assunto hoje é esse, né, doutor? Até quando, como é que funciona a direção para as pessoas da melhor idade, até quando ainda é adequado? Cada pessoa, eu acredito que deve ter a sua idade, né, doutor? É isso? Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Joinville, é um prazer enorme. Até eu acho que nem passou um ano, né? Sim. Tanto que é gratificante vir aqui às Sim. quartas-feiras e discutir temas de relevância para nosso público, né? A Avalanche Grisalha. Sim. E hoje o tema é sobre o motorista idoso, né? Vamos assim dizer, né? Até quando ou não, quando dirigir, né? Para desespero de muitas famílias, né, filhas principalmente, as meninas, né, querendo saber até quando o pai ou a mãe podem ter o seu carrinho, dirigir, ir e vir, né? Não é uma resposta simples, né? Dá a impressão que basta você ir lá fazer a tua avaliação médica, né? Parte médica física, a tua aptidão mental no Detran, né? E sair por aí faceiro, como os meninos estão indo lá para Floripa, né? Uhum. Essa resposta ela realmente não é simples. Nós não temos um único método, né, que você, seja o médico, né, de tráfego ou não, que você coloque, faça com esse idoso e garanta, né, que esse idoso vai ter segurança no ato de dirigir, né? O que é consenso que a gente fala, né, o que é comum é que primeiro não é só a idade do tempo, né, cronológica, quer dizer, não é porque ele tem 80, porque ele tem 50, tem 60, né, isso não é um parâmetro nem razoável, né, para a gente levar em conta. E o outro que é um teste ali quase que mágico, né, que você aplica e fala, esse pode, esse não pode. Sim. Na verdade, é uma junção de informações, né, que nós vamos ter que buscar, principalmente esse médico da medicina de tráfego, né, e às vezes ele vai precisar dessa informação até mesmo de um médico que já assiste esse idoso há mais tempo, para poder respaldar e embasar, né, a liberação ou não dessa habilitação, né? Que o mais importante é que esse idoso dirija com segurança. Isso não se abre mão, né? Isso é o mais importante. E a gente sabe, né, doutor, que tem muitos idosos que gostam muito de dirigir, né? Que tem nessa questão de dirigir, de ir até o mercado, ou até aqueles que ainda trabalham, tem essa questão de gostar de dirigir. Muitas pessoas gostam, idosos também gostam, né? E quando é uma questão que deve pesar muito para vocês, inclusive lá do Instituto, e que devem ter esse contato, essa discussão, essa conversa, é para esse idoso que gosta muito, vê aquilo ali como sendo útil para ele e por algum motivo ele não quer mais, né? Não, né? Aliás, não pode mais, né? Não pode. Como é que geralmente as famílias veem essa situação de que ele quer muito fazer aquilo e não pode, porque também tem o caso do que ele não pode e entende isso, mas tem muitos que precisam daquilo, digamos assim, até pro seu mental, né? Isso é bacana, bem bacana essa questão, que é o dia a dia. Sim. Né? O dia a dia, quase, pelo menos a cada 15 dias chega algum idoso lá com um documento do Detran, né? Uhum. A filha já ligou antes, não deixa, né? Vem o idoso com o documento, vem no próprio carro e vira aquela confusão. Sim. Né? Uhum. E aí você tem que ficar ali no meio do caminho tentando encontrar uma solução que seja plena para todos, né? E segura para ele. Esse é o ponto, né? Lembrar que assim, uma questão interessante é que o idoso atual, vamos imaginar de seus 70 a mais, principalmente, o dirigir, né, o veículo, né, traz algumas questões para ele muito importantes que a gente às vezes não discute assim, né? Uhum. Primeiro, o status, né? O papai ainda dirige, a mamãe ainda dirige, a própria família, no fundo, acha bacana, né, ver esse idoso dirigir. Então, o status ali, pessoal, familiar, social, né? Meus amigos já não dirigem, então eu passo aí para te pegar. E aí a reinserção social. Esse idoso vai em locais de lazer, né? Pela vontade dele. Ele vai no médico, ele vai numa mercearia, como se colocou, numa padaria, quer dizer, ele tem mobilidade, né? A raça humana atual, ela se move muito em automóvel,
né? Então esse idoso tem a sua liberdade, a sua independência garantida porque ele dirige, né? E do outro lado, ao passar da idade, vai trazer algumas dificuldades, né? Nessa segurança de dirigir. Então, para esse idoso, vamos pensar, né, que vai fazer uma reavaliação, né, da habilitação, é sempre um momento muito tenso, porque para ele vai vir o quê? Né? Sentimentos de possível perda, né, quer dizer, perder a carteira, não pode mais dirigir. Mais uma perda, porque às vezes ele já perdeu algum parente querido, já perdeu a esposa, então é mais uma perda para ele lidar. Nessa vida, só perde, só vai perdendo. Para ele lidar. Não, ele tem que lidar com isso, cara. Possibilidade de perda, mais uma. Sim. A autoestima. Ora, ele dirigia antes, e agora alguém vai falar que não. Né? A perda da independência. Porque antes ele pegava o carro e ia onde ele queria. Agora ele começa a ter que depender de um familiar, de um neto, de um outro amigo. Né? Ele passa a ser o amigo que é carregado. Sim. Né? Então isso tudo traz, tem alguns estudos que mostram até a chance dele deprimir 4 vezes mais, só pelo ato de não poder dirigir. Né? Então é um impacto, né, mesmo nessa nova participação social, né, um impacto fenomenal. E agora, de uns 3 anos para cá, a gente vê um outro fenômeno, que é o idoso Uber. Verdade. Eu já vá para o Uber, mas enfim. Já peguei alguns já. Sim, né? É uma complementação de renda desse idoso, então ele se vê em casa aposentado e com uma chance, né? Como eles são mais cautelosos, né? Cuidadosos, ele se lança ali como uma complementação de renda, também diminui a briga com a esposa, né? E ele passa a ser Uber. É verdade. Né? E aí ele tem que revalidar essa carteira. Olha o impacto que pode acontecer uma inaptidão, né? O cara está inapto para dirigir. Então, é uma equação não muito agradável. E sempre no fundo, a família ali, não, ele está de muita idade. Né? As famílias tendem a julgar a idade apenas desse idoso como um fator para ele dirigir ou não. Né? E para o idoso em si, quando se fala assim, qual o grau de importância que cada um dá nesse processo, né, de ele vai ou não vai reaver a habilitação, vai manter... Quem vai definir é o médico do tráfego, né? Não é a família, não é o próprio idoso. Sim. E para o idoso em si, a última opinião que ele vai buscar é da família, porque a família já tem aquela ideia de que ele tem que parar de dirigir. É verdade. Né? Doutor, e essa consulta, digamos assim, para essa carteira do idoso, ela é diferente? Ela tem algum exame a mais? Porque a gente sabe que tem os exames ali na hora, só que ele pode ir bem na visão, ele pode ir bem ali na força dos punhos, só que tem o reflexo também, né? Como é que tem, são exames diferentes? Agora, no final de março do ano passado, a Associação Médica Brasileira com a Abramet, que fala, Associação, né, Médica também brasileira de Medicina de Tráfego, eles lançaram como se fosse uma cartilha, né, vamos falar assim, para os próprios médicos dos setores de Detrans, para incluir isso mesmo, alguns testes a mais para idosos, né, além do tradicional teste da visão, né, força de pressão palmar, por exemplo, testes que avaliam a capacidade de memória, cognição. Né? Tá mais do que comprovado em muito estudo que um idoso que tenha problema, né, de memória, por exemplo, ou cognitivo, ele vai ter fatalmente mais problemas e mais risco de sinistro, né, que a gente fala automobilístico ou colisões. Né? Então, esse é algo que veio novo, né, para esses médicos aplicarem, eles usam muito o Minicog, que eles falam, né? E quando há dúvida, eles acabam pedindo essa opinião, né? Geralmente do geriatra, desse idoso, para se aquilo que ele está pensando que pode estar acontecendo, algum grau de demência, por exemplo, é real ou não, porque isso muda essa reavaliação, né? Também, né? Porque o idoso está com alguma demência, né? Algum esquecimento que ele não vai dirigir, depende do grau, né? Mas isso muda na visão de quem avalia, liberar ou não liberar, né? Tornar esse idoso apto a manter a direção. Então, para a gente saber, tem exames, como o senhor falou, atualizados, né? Sempre que eu converso com o senhor aqui, a gente entra numa questão de que é importante, né? De como a sociedade lida com isso, né? Eu vejo, assim, eu presenciei já algumas cenas no trânsito. Primeiro que as pessoas são malucas no trânsito, elas são completamente malucas. Todo mundo dirige rápido, todo mundo tem pressa, ninguém respeita a faixa eu estou generalizando, claro, né? Óbvio que existem pessoas que param na faixa, reduzem a velocidade, mas no geral, né, as pessoas estão malucas. E quando elas
tropeçam, digamos assim, num idoso, ou tem um idoso na sua frente que está andando numa velocidade, ok, está no limite da velocidade, não está entre 40 e 60, está nos 50 quilômetros, não está andando muito rápido, não está menos do que a velocidade permite, acaba buzinando, xingamento. A sociedade também acaba atrapalhando isso, né? A gente ter mais idosos no trânsito que podem, né? Que tem esse direito também, né? Com certeza, né? A mobilidade pertence a todos nós, né? Não é exclusividade, né? De um grupo etário, isso não tem sentido. O que a gente vê é que o próprio idoso, né, por ter essa consciência melhor, né, de muito mais tempo de direção, né, a gente vê que, por exemplo, né, alguns estudos também mostram isso, eles vão se adaptando, eles criam novos hábitos. Então, por exemplo, ele evita dirigir à noite, né? Igual você falou, ele evita vias de muito movimento, né? Ele pretende e fica mais em áreas urbanas, então ele evita pegar rodovia, né? Dirigir em rodovia. Ele evita horários de pico, né? Onde a chance de erro é maior, né? Agora, como corrigir, né? Essa síndrome do pensamento acelerado, de tudo é para ontem na sociedade, isso é um trabalho imenso, né? Que é o século XXI, é o que a gente está vivendo, né? Mas, de maneira geral, né, esse idoso, ele sim, né? Ele programa a viagem, né? Ele mantém os cuidados com o automóvel melhor do que os mais jovens, né? O que ocorre são algumas deficiências que virão, né? E vêm mesmo com a idade. Por exemplo, os idosos têm muito mais dificuldade de se manterem ali bem nos cruzamentos, né? Então, o cruzamento para o idoso é algo perigoso quando ele está dirigindo, ele se perde um pouco, né? Conversões à esquerda, né? Parte porque o pescoço já não gira tão bem, então ele não consegue enxergar direito. Quando vê a colisão vai acontecer, e pior, acontece do lado do motorista, que é onde eles se machucam mais. Então, as lesões em idosos, proporcionalmente, no trânsito, elas são piores e mais graves, né? A dificuldade que eles têm, por exemplo, de entender quando aquela via é preferencial ou não. Então, às vezes, o idoso do nada freia, colisão traseira, né? Quem vem atrás, como você falou, acelerado, essa via é óbvio que é minha, e para o idoso não é, né? A dificuldade de enxergar o farol vermelho, né? Por problemas oculares, e aí estava vermelho e ele avança, né? O semáforo, né? Manter-se na faixa, né? Não raro ele vai com o pneuzinho e vem mais para o lado, aí o pessoal vai buzinar, né? Com certeza. Por quê? Porque também não tem, às vezes, esse conhecimento que a partir de hoje já se tem, né? Estou passando. Então, vendo um idosinho ali comendo uma faixinha, né? Dá uma luzinha, mas não precisa buzinar, né? Ele vai endireitar o carro, pode ter certeza que ele vai, né? É um assunto realmente interessante, né, doutor? Nessa época do ano, existe uma época do ano que acabam tendo mais consultas de idosos atrás de conselho ou de até exames para carteira de motorista, ou isso é a mesma coisa o ano todo? É geral, né? O CONTRAN tem algumas resoluções que se baseiam mais ou menos em tempo, né? De idade menor de 50, de 50 a 70, mas isso é muito aleatório ainda, né? Não tem um momento que tem mais ou tem menos. O que a gente vem enxergando agora é um aumento no número de pessoas habilitadas a dirigir, né, acima dos 70. Então, se você pega o percentual, né, a Secretaria Nacional de Trânsito fez o levantamento, então, de 2011 para 2020, aumentou de 11%, né, eram pessoas que tinham 60 anos ou mais. Agora são 18%. Então, aumentou ali 7% nesses 9 anos. Por outro lado, né, é um outro assunto, mas da galera de menor de 30 diminuiu de 29% para 21%. Eles pararam de não querem tirar a carteira. E isso tem a ver com o que a gente falava da questão das pessoas velocidade e tal. A nossa sociedade vai ter que se adequar a uma população mais velha, como a gente vê na Europa, né? No continente europeu, por exemplo. A gente vai ter que se acostumar e vai ter que ser educado na marra, talvez, né, doutor? Olha só, o nosso ouvinte aqui, o Pedro Reinert, que está falando com a gente no 999723493, ele que é do bairro Floresta, sempre participa aqui com a gente, está dizendo o seguinte, ó. Boa tarde, CBN. Jean, uma pergunta para o doutor Gustavo. Boa tarde, doutor. Mesmo tendo uma boa visão, é normal a perda de tempo no volante? Ou é a cabeça do idoso que está perdendo a validade? Ele fez uma brincadeira, mas ele está dizendo que estou falando sério. Não, boa tarde, né? Não é a visão, realmente é um problema que a gente estava falando de memória, né? De cognição. Né? Essa velocidade de tomar uma atitude
frente a algo que apareça, seja um sinal de trânsito, né? Eles chamam de antecipação da colisão, tipo uma Sim. buzina, uma sirene, né? Algo que está te avisando que vai acontecer. Então, esse tempo idoso, sim, ele tende a ter maior, né, essa reação. Então, aumenta a chance de colisão, mas não tem a ver com o olho e Sim. nem com a cabeça ali que está ruim. Às vezes é uma questão de avaliar melhor nessa cognição. E lembrando aqui aos ouvintes que hoje a quantidade de medicação que as pessoas também usam durante o dia, Uhum. que podem interferir nos reflexos de dirigir, é razoavelmente grande. Então tem muita gente que usa remédio para relaxar, né? Remédio para não ficar nervosinho aí no trânsito, Sim. né? Que você falou, tem um nervosinho, tem um Sim. cara que toma remédio não fica nervosinho. É. Então esse não nervosinho também pode estar sob efeito de medicamento, né? Que embora do ponto de vista legal não é uma droga, né? Que Uhum. vai ser punida e tudo, mas ela vai interferir, né, no reflexo e na tomada de decisão na hora que estiver dirigindo. Uhum. Né? Então, às vezes, essa cabeça que está estranha, dá uma olhada aí, amigo, que pode ser algum remédio que você está tomando durante o dia. É verdade. E tipo, isso, e a gente vale lembrar também que todos nós, né, temos esses momentos aí de lapsos, que acabo batendo do carro, bicicleta, eu caí de bicicleta esses dias aí. Como eu ando bastante de bicicleta também, eu vejo o farol verde ali pro pedestre, quando eu tô num sentido, daí eu passo na faixa, mas daí quando eu tô de carro, já minha cabeça buga. Doutor, pra gente finalizar, e daí falando sobre o Instituto, agora no mês de janeiro, tá tendo alguma campanha, tem alguma uma ação especial nesse mês de janeiro lá no Instituto? Como é que tem, ou tem alguma coisa programada para os próximos meses? Como é que tá a programação lá? Não, especificamente não. Uhum. Normalmente até mais ou menos ali março, abril, né, a gente faz programas de vacina. Ah, sim. Então é bacana, né, para juntar mais idosos, para o custo ficar menor, por exemplo. Então Sim. existe essas, acompanhando quase ali o momento, né, que se faz vacinação de gripe, né, até ali o meio do ano. Bom que isso seja deve antes, né, acontecer. do Sim, inverno, sim, por né, isso que a doutor? gente geralmente faz Uhum. ali, começa essa campanha 20 e pouquinho de março, né, que é o Uhum. ideal, no início do outono. Uhum. Né? Então isso já praticamente até os idosos que vão, os que não vão já saibam disso, né? No primeiro semestre tem uma, no segundo tem outra, né? E depois ao longo do ano vão sendo campanhas desde o Dia do Idoso, né? Mas agora especificamente no mês de janeiro não. Tá bem. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação do Instituto aqui com a gente, Instituto Reage, Dr. Gustavo Gouveia, falei certo? Perfeito. Dr. Gustavo Gouveia. Toda quarta-feira o Instituto Reage está aqui